crianças, boa tarde. Vamos dar continuidade às nossas aulas de história dessa semana, na página 241 da apostila de vocês. Então vamos lá. O poder nas cidades. Então vou fazer a leitura, acompanhem aí junto comigo. A turma parou para discutir. São tantas as novidades sobre o surgimento das cidades que eles precisam organizar as ideias. No meio da discussão, Torugo propôs uma questão. Será que nessa cidade com mais gente não havia briga? Claro que sim, devia ter. Acho que precisaram criar regras para conviverem juntos. Mas quem criou as regras? E aí, gente? Agora é para a gente debater. Você concorda com a Duda? Por quê? Vocês acham que tinha briga antigamente ou não? Número 2. Qual será a resposta para a pergunta do Theo? O Theo perguntou. Mas quem criou as regras? Quem criou as regras da nossa sociedade? Quem foi? Vamos lá. Continuando a leitura. Para obter o sustento, alguns grupos humanos precisaram explorar e até mesmo dominar a natureza com recursos como a construção de canais de irrigação e diques e obras hidráulicas. Já falamos sobre isso na aula da semana passada. Isso implicou a divisão do trabalho, o que tornou a sociedade mais complexa. Uma consequência disso foi a necessidade da criação de novas regras de convivência. Elas possibilitavam que muitas pessoas com diferentes tarefas vivessem em um mesmo local, a cidade. Essas condições favoreceram o aparecimento de uma liderança apoiada em um novo sistema de regras que regulava a realização do trabalho. Foi então que surgiram os primeiros governos, geralmente exercidos por reis. Então, antigamente, quem direcionava as coisas eram os reis. Então, vamos lá, continuando a leitura na página 242. Os reis não cabia cultivar o solo ou fabricar produtos do artesanato. Eles administravam a cidade, organizando o abastecimento de alimentos e água, a retirada do lixo e as construções, inclusive de muralhas para proteger a cidade de possíveis invasores. Os reis também eram responsáveis por exercer a justiça, aplicando as regras estabelecidas e punindo os infratores, entre outras atribuições. Mas como surgiram esses líderes? Existem várias possibilidades de respostas para esta questão. Muitas vezes os reis tinham sido os guerreiros que nas disputas territoriais entre os grupos haviam se destacado. Lembra-se da relação entre metalurgia e guerra? Pois é, está tudo relacionado entre si. Metais, guerra, cidade e reis. Aquele homem que conseguia vencer a guerra, a briga entre eles, se tornava o rei. E se ele tivesse acesso a essas ferramentas da metalurgia, o que acontecia? Ele ia ganhar do adversário, entendeu? E quem ganhasse se tornava rei. Então, vamos lá. Número 3. Explica a relação que o texto estabelece entre as cidades e o surgimento dos reis. E aí? Como que surgiram os reis? Pensem aí e coloquem a resposta de vocês. Aí embaixo, ainda na página 242, nós temos aí pedindo para a gente observar as imagens e as legendas. Nós temos as ruínas do palácio do rei Herodes, do século I a.C. Ele construiu um palácio de inverno em Jericó, na Palestina. Era um enorme complexo residencial com salas de recepção, salas de banho, jardins e piscina. Na página 243, nós temos uma outra imagem, ruínas da Persépolis, capital cerimonial do Antigo Império. Arquimênida, construída entre os séculos 4 e 5 a.C. É hoje um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo. O que é arqueologia, gente? E aí, quem que lembra o que é arqueologia? Vamos relacionar nessa imagem aí
O que os arqueólogos fazem nessas imagens? Nesses lugares da imagem, né? E na terceira imagem nós temos o Palácio do Planalto, onde está situado o gabinete do presidente da República do Brasil. Ele foi construído no século XX em Brasília. Muito bem. Agora nós vamos dar continuidade aos exercícios. Número 4. O que você pode observar em comum entre os palácios vistos anteriormente quanto ao tipo de construção? E aí, gente? Dei uma olhada nas imagens e coloque a resposta de vocês. Número 5. O que você pode observar em comum entre os palácios vistos anteriormente quanto à atualidade? Número 6. Você acredita que esse tipo de construção demonstre a importância daqueles que o ocupam? Agora nós vamos para as atividades finais. Sempre explico para vocês, gente, que atividades finais nada mais é do que uma revisão do capítulo. Lembra que a gente estudou no colégio o ano passado? A outra apostila nós tínhamos o momento de revisar. Essas atividades finais é o momento de revisar. Então vamos lá. Número 1. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Primeira frase. A utilização dos metais ficou restrita à fabricação de instrumentos de trabalho, pois as armas continuaram a ser fabricadas em pedra. Segunda frase. A domesticação de cavalos desequilibrou as forças na guerra, pois quem os possuísse se tornava muito mais poderoso. Lógico, né? Uma pessoa que fosse brigar sem um cavalo e uma com um cavalo, o cavalo tá por cima, dá um empurrão, a outra cai, né? Então, a pessoa que está com cavalo, ela tem um trunfo a mais, né? Terceira frase. A aquisição da metalurgia interrompeu as disputas entre terras férteis e promoveu a paz e a harmonia entre diferentes grupos humanos. Será que a fabricação dessas armas fez com que tudo ficasse na paz ou deixou as pessoas mais dispostas a brigar? Número 2. Numere 1, 2 e 3 de acordo com a sequência cronológica. Primeira frase. Tribos sedentarizadas de agricultores e pastores. Bandos nômades de caçadores e coletores. Cidades com especialização no trabalho. E aí, gente? Qual é a primeira, qual é a segunda e qual é a terceira? Pensem, deem uma olhada no material de vocês, que tem a resposta. Vocês têm que começar a ter o hábito de pesquisar. Número 3. Complete as frases corretamente. Letra A. A revolução, espacinho, ocorreu no mesmo tempo em que se deu a, espacinho, no trabalho. Letra B. Nas, espacinho, surgiram os primeiros governos, geralmente exercidos por, pontinho, espacinho, pontinho. Número 4. Em sua opinião, as comunidades que deixaram a vida comunitária para se organizar em cidades com estruturas sociais complexas se desenvolveram mais do que as comunidades que permaneceram comunitárias até os dias de hoje? O que vocês acham? É uma resposta pessoal, quero ouvir o pensamento de vocês. Continuando agora, pessoal, no número 7... nós temos aí para observar o mapa abaixo e responder as questões propostas. Então, observem bem o mapa, tá? Então, vamos lá para a letra A, da página 247. A revolução urbana esteve restrita a apenas uma parte do mundo? Sim ou não? E por quê? Letra B. O que você observa em comum a respeito da localização das primeiras cidades? Número 8. Observe a imagem. Ela retrata um trabalhador no Antigo Egito utilizando um arado puxado por bois. Porque o arado, que utiliza a força dos animais, é uma conquista técnica importante na Idade dos Metais. Não seria melhor os agricultores ararem com as próprias mãos? Vocês vão dar a opinião de vocês. Se os agricultores arassem a terra com a própria mão, como que seria feito? Ia dar tempo? E aí? Resposta pessoal. Na página
248, temos aí no número 9. Explique o significado da seguinte frase que aparece no tópico: metais e guerras. Se o uso dos metais foi responsável por garantir a sobrevivência de diversos grupos humanos, também contribuiu para promover o desaparecimento de outros. E aí, gente, o que vocês acham disso? Como eu já disse no começo, os metais eles foram muito importantes para facilitar, as ferramentas no caso, para facilitar a vida dos trabalhadores, a vida das pessoas que viviam naquela época. Mas também eles usaram para coisas que não são legais, para as guerras, né? E aí, agora a partir disso eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Número 10. Leia o texto e responda a questão proposta. Esse textinho aí eu vou pedir para você, cada um ler o seu, sempre leitura em voz alta, tá? Você percebe alguma relação entre os problemas dessa sociedade descoberta pelos arqueólogos e os problemas atuais causados pelo aumento populacional? Justifique e dê exemplos. Número 11, na página 249, para finalizar. Para refletir e responder. Entre os membros da comunidade, quem foram aqueles que se tornaram os reis nas cidades antigas? Acabei de falar quase agora. Número 12. Para que o solo fique adequado para o plantio, os agricultores aram a terra, isto é, mexendo-a para que ela fique mais fofa. As imagens a seguir mostram duas formas de arar. Observe e responda as questões propostas. A primeira do modo mais antigo, sendo puxado por bois, e a segunda, o modo mais moderno, de acordo com a tecnologia atual, um trator, né, puxando para arar. Letra A. Do ponto de vista histórico, qual é a forma mais recente de arar e qual é a mais antiga? Dei a resposta já, né? Letra B. Qual das duas formas é a mais eficiente? Letra C. Por que ainda há pessoas que utilizam animais para arar a terra? Essa letra C é uma resposta pessoal de vocês, que vocês vão expor a opinião. Ok? Então, sendo assim, a gente termina as aulas de história dessa semana. Espero que vocês tenham entendido. Se surgir qualquer dúvida, é só me chamar, beleza? Que a tia está aqui para ajudar cada um de vocês. Não guardem dúvida para vocês. Sempre me procurem, ok? Um beijinho e até